Boa noite, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. É uma grande alegria iniciar um ano tendo o privilégio, por graça e misericórdia do Senhor, de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. O pastor tem repetido aqui, muitas vezes, as bênçãos da pregação expositiva, que é a forma como nós fazemos aqui na igreja. Cada um, em algum momento, está pregando um livro e vai sequencialmente, versículo após versículo. Isso tem muitas maravilhas envolvidas com esse estilo de pregação. Uma delas é que nós não temos que ter o trabalho de escolher o que vamos pregar, que é uma missão um tanto difícil, quando você toda vez tem que pensar o que vai pregar na próxima. Por outro lado, isso traz uma dificuldade, porque tem textos que são, digamos assim, bem mais complexos e difíceis de pregar. Mas a maior vantagem de todas, penso eu, seja que quem está direcionando o que vai ser dito para a igreja, não somos nós os pastores, mas é Deus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é significativo do sinal desta grande vantagem que eu estou dizendo. Quando eu comecei a preparar esse sermão, está aqui o tempo, eu acho, está aqui o nome, Sinais do Tempo. Como eu teve musicais, eu tive uma folga, eu antecipei umas 2 semanas atrás. E aí eu preparei o sermão, deixei pronto, e depois eu estava lá em casa pensando, eu disse assim, eu vou falar dos sinais do tempo. Eu vou tratar desse assunto. O tema central é tempo. No dia 1º do ano, quando o Senhor renova mais um ano, nos dá mais tempo para que a gente possa amadurecer, se tornar mais santo e etc. Eu creio que isso é apenas um parênteses, eu creio que é a condução do Senhor. Mas vamos, enfim, à mensagem. Eu queria pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no capítulo 2, verso 18 de 1 João. Hoje nós vamos considerar apenas esse versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vou fazer uma breve introdução. E nesta introdução eu vou compartilhar uma pequena crônica / poesia bem amadora que eu preparei para introduzir o tema tempo. O tempo é algo curioso, muito comentado, mas pouco compreendido e menos ainda aproveitado. Ao cruzarmos com desconhecidos, é o primeiro assunto quando dizemos bom dia, boa tarde ou boa noite. Ao puxarmos conversa com um estranho, o tempo é sempre uma ótima opção. Está chuvoso ou muito calor esses dias. Após uma longa conversa com um amigo, o tempo sempre é o último tópico. Quando dizemos até mais ou até o próximo planejado, mas incerto encontro. Quando temos muita coisa para fazer, o tempo parece voar. E quando estamos por algo a esperar, o mesmo tempo parece se arrastar. Quando temos muito tempo, temos que saber administrar. Afinal, o que faremos com todo esse tempo? E quando temos pouco tempo, temos também que cuidar, pois nos resta pouco tempo para usar. O grande Agostinho, ao sobre o tempo considerar, com as seguintes palavras nesta noite pode nos ajudar ou mesmo atrapalhar. Ele disse, abre aspas, que é, pois, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu o sei, mas se me perguntam, quero explicar e não sei mais nada. Contudo, eu declaro sem hesitar, e sei que, se nada passasse, não haveria tempo passado, se nada adviesse, não haveria tempo futuro, e que se nada existisse atualmente, não haveria tempo presente. Como esses dois tempos, o passado e o futuro existem, se o passado não existe mais e o futuro ainda não existe. Quanto ao presente, se fosse sempre presente, se não fosse se juntar ao passado, não seria tempo, mas eternidade. Fecha aspas. De fato, o tempo é fácil de contemplar, mas difícil de explicar. Porém, uma coisa é certa, o crente o deve sabiamente usar, como João vai ensinar, ao sobre a última hora inspirado revelar.
Então vamos ler finalmente a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco aos nossos corações, apesar de mim, Senhor, e comunica aquilo que Tu intentas, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um breve contexto para nós entendermos aonde João está. Faz um tempinho que nós não consideramos, então é necessário. Não consideramos essa epístola. Em meio aos falsos mestres que circulavam as igrejas da Ásia, João apresenta uma série de testes para capacitar a igreja a reconhecer quem de fato tem comunhão com a igreja. Para balizar, para ser o norte desses testes, João apresenta o padrão máximo, que é Deus. Lá em 1 João capítulo 1, verso 5, ele diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. No capítulo 2, que estamos considerando, João ainda apresenta parte desses testes, para verificar quem de fato tem comunhão com a igreja ou quem não tem. Ele vai dizer lá em 1 João capítulo 2, verso 3, quem conhece a Deus é quem obedece aos seus mandamentos. No verso 5, avança 2 versículos, ele vai dizer que quem permanece em Deus deve andar como ele andou, em Cristo. Quem permanece nele deve andar como ele andou. Avança mais um pouco para o verso 7 a 11, vamos ver que lá ele diz que obedecer a Deus e imitar a Jesus Cristo envolve o mandamento de amar biblicamente o próximo. É preciso, para imitar e obedecer, amar o próximo. Na última mensagem, antes da que nós vamos considerar hoje, vimos os versos 15 a 17, no qual João aponta para a realidade de que os que são aprovados nos testes, os verdadeiros cristãos, não devem amar o mundo, e diga-se por mundo, o mundo caído, pecaminoso, onde há, ele vai dizer lá no verso, se eu não estiver enganado, 15, onde há cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Os crentes, os aprovados, não devem amar este mundo, mas amar, e aqui acrescento eu, ou fazer a vontade de Deus, que é a mesma coisa. Amar a Deus e fazer a vontade de Deus é a mesma coisa. Hoje, no verso 18, João alerta quanto à realidade de que este mundo caído está passando. E os sinais do tempo que revelam que estamos nos últimos dias começam. E quais são os sinais do tempo que revelam que estamos nos últimos dias? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é o nosso tempo. Eu vou considerar apenas a parte inicial, a parte A do verso 18, que diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. João inicia o seu argumento chamando carinhosamente, porque ele fala filhinhos, a atenção de seus destinatários quanto ao horário do mundo em que viviam. Note que no verso anterior, no verso 17, João já havia destacado que uma das razões pelas quais não deveríamos amar o mundo caído é pelo fato de que ele é passageiro. Ou seja, ele vai dizer lá no verso 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui, na sequência, no verso de hoje, já 18, ele está destacando que essa passagem do mundo já está no fim, já está na última hora. Mas o que significa isso? É claro que João não está falando de uma hora literal aqui, né? Senão já tinha passado há muito tempo. Então, o que significa essa última hora? Os autores do Novo Testamento usam esta expressão, ou semelhantes a esta, para se referir ao tempo, preste bem atenção, para se referir ao tempo entre as duas vindas de Cristo, ou seja, entre a encarnação, morte e ressurreição e a segunda vinda de Jesus em glória. Então, quando você lê na Escritura esse termo, a última hora, você tem que ter isso em mente. Esse intervalo de tempo que é chamado
no Novo Testamento de última hora, ou últimos dias, conforme nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17, quando Pedro cita o profeta Joel. Ele diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, usa a mesma expressão de Atos. Diz assim: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, expressando o mesmo significado, usa outro termo. Diz o fim dos tempos. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Em outro termo que expressa o mesmo significado, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, chama de últimos tempos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por fim, Judas, verso 18, só tem um capítulo, verso 18, usa essa mesma expressão, últimos tempos. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Logo, está bem estabelecido que a última hora não se refere a um tempo ou época ainda futura, mas ao tempo presente em que vivemos, em que o mundo permanece debaixo do pecado, o mundo caído, após o início da última hora, o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse período presente é chamado de último, porque depois dele não haverá mais séculos, horas ou tempos para esse mundo caído e condenado. O tempo deste mundo será encerrado com a vinda do Senhor em glória. Esse último tempo, essa última hora que nós estamos vivendo, será encerrada com a vinda do Senhor em glória, no retorno do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos e o juízo final. O ponto derradeiro, meu querido e minha querida, desta última hora, ocorrerá no que a Bíblia chama de dia do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, fala desse dia. Diz assim: o dia do Senhor que trará fim à última hora, acrescento eu, porém virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nela há será desnudada. E depois desse dia, esperamos novo céu e nova terra, aqui já sou eu dizendo, onde habita a justiça, conforme 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Quando Deus, enfim, quando terminar a última hora, fizer todas as coisas novas. Saber que estamos nos últimos momentos, vivendo o que a Bíblia, Deus chama de última hora, entre a primeira vinda de Cristo e o retorno de Cristo em glória, deve nos trazer algumas lições práticas. Primeiro, um sentido de urgência aos descrentes. Se você não crê em Cristo, se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, saiba que estamos na última hora. Aproveite enquanto há tempo. O segundo é que nós deve trazer à igreja uma urgência evangelística em cumprir a sua missão e anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que os perdidos, enquanto há tempo, na última hora, sejam capazes, pela graça e misericórdia do Senhor, de professar fé e se arrepender dos pecados. Aos crentes, saber desta urgência deve nos empurrar a uma vida de santidade e vitória sobre o pecado, para que nós sejamos apresentados, como o pastor falou aqui, como uma noiva santa e pura no dia do casamento do Cordeiro. É isso que a Bíblia ensina. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12.
Aqui ele volta, ele está no mesmo contexto do texto que eu acabei de ler no dia do Senhor. Ele vai dizer, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Pedro está dando um ensinamento prático sobre saber que Jesus vai voltar e todas as coisas serão desfeitas. Ele diz, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, ou o dia do Senhor, e apressando a sua vinda. Meu querido, minha querida, se você é um crente em Cristo Jesus, se prepare para o céu, ou para o novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde não há pecado. O crente que anda amando o pecado, o que ele espera encontrar no céu? Se o que alegra o seu coração é aquele pecado que você está cometendo, aquilo que você não consegue deixar de fazer, que você já sabe que é errado, pois em que você está se preparando para ir para o céu? Ou você acha que vai levar esse pecado para o céu com você? No céu, nós teremos alegria na pureza e santidade do Senhor. O pecado não é mais opcional. É por isso que Deus capacita, é por isso que Deus capacita o crente a vencer o pecado. Para que ele possa cada vez mais se tornar santo. Para que quando ele chegue no céu, ele se regozije na alegria da santidade do Senhor. É por isso que Deus nos capacita para esse fim. Por tudo isso, nesse ano de 2023, meu querido e minha querida, evite o desperdício de tempo. Paulo nos ensina como usar o tempo sabiamente. Ele vai dizer lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, administrando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está na sequência aí do texto. Eu vou fazer algumas aplicações práticas enquanto eu leio. No verso 18 diz, e não vos embriaguei com vinho. Meu querido, estamos na última hora. Quando é que vai acontecer, pastor, essas coisas? Não sei, mas a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, que o dia vem como um ladrão. Então, que nós não desperdicemos nosso tempo com embriaguez, com bebedeira, com os vícios que o mundo pode oferecer. Mas fazendo o que então? O que eu vou fazer, pastor? Não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo? Tem algo muito melhor, o texto prossegue. Mas enchei-vos do Espírito. Que você use o seu tempo sabiamente para investir na sua vida espiritual. Eu e você, nós precisamos. Porque é a última hora. E nós não sabemos quando é o dia do Senhor. O verso 19, Pedro prossegue dizendo, fale entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com cânticos, com hinos e cânticos espirituais. Eu acrescento na ideia geral aqui dessa aplicação prática, que a boca fale coisa que edifica, santa, agradável, louve ao Senhor, use seu tempo para isso. Não para entrar em contendas, desperdício de energia, falando mal dos outros, fofocando, murmurando, reclamando de tudo. Não, use a sua boca, a sua energia, o seu tempo para a glória do Senhor. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, é gratidão. Ontem nós falamos muito disso, nosso culto de gratidão ontem. Como nós somos gratos a Deus como primeira igreja batista do Pará. E como nós estávamos aqui, esse templo repleto. E quantas razões para agradecer. Uma coisa que cada um, por pior problema que esteja passando, pode dizer aqui nesta noite, é que até aqui o Senhor nos sustentou. O crente deve andar grato, meu querido.
Não deve andar reclamando e murmurando, deve agradecer por tudo. É um desafio, eu não estou dizendo que é fácil, que eu sou isso. Eu não sou modelo. Se fosse depender de mim de modelo, vocês estavam todo mundo ferrado. Não sou modelo, a gente está indo para a Escritura. E ela diz que nós temos que ser gratos em tudo a nosso Deus. Por fim, no verso 21, aplicando esse remir ao tempo, ensinando sobre o remir ao tempo, Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que 2023, a sua e a minha vida, sirva para edificar, ajudar, encorajar, aconselhar, exortar uns aos outros. Não é porque o tema aconselhando uns aos outros passou, que a gente não precisa mais fazer. Não, essa é uma forma que você tem de remir o seu tempo, de usar o tempo sabiamente. Use a sua vida para edificar ao invés de prejudicar, para construir ao invés de destruir. Um dos maiores pensadores, teólogos, pastores da história americana, Jonathan Edwards, escreveu 70 famosas resoluções para si mesmo, com o intuito de ser cada vez mais santo e fiel ao Senhor. Se eu não me engano, ele escreveu aos 18 anos, aqui aos 19, mas não tenho certeza. Algumas dessas resoluções estão relacionadas ao uso do tempo. E olha, note bem, agora nós vamos olhar para o padrão de Jonathan Edwards e nós vamos avaliar o nosso padrão, tá bom? É elevadíssimo, se prepare. Ele diz, na resolução 5, resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Nenhum momento de desperdício aqui. Jonathan Edwards. 7, resolução 7. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. 17. Resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. E por fim, resolução 19. Resolvi nunca fazer algo que eu tenha receio de fazer. E aqui ele está falando de pecado, ou coisa que ele pensa que pode ser pecaminosa. Resolvi nunca fazer algo de que tenha receio de fazer 1 hora antes de soar a última trombeta. Meu querido e minha querida, esse é um padrão elevado. Mas se Deus nos comanda a remir o tempo, é um dever. Nós somos capazes de fazer porque Deus comanda. Então que se nós chegarmos 15% de Jonathan Edwards, eu penso que a gente já melhorou bastante. Então vamos remir, usar o nosso tempo com sabedoria, investindo na nossa vida espiritual, santidade, edificação do próximo, amor ao próximo, imitação do nosso Senhor Jesus Cristo, como João vem ensinando. Não desperdice o ano buscando dinheiro, estabilidade, lazer, entretenimento, etc. Lembre-se, estamos na última hora. O segundo ponto, os sinais do nosso tempo. É o resto do verso, mas eu vou ler o verso todo. Filhinhos, esta é a última hora. E, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. João vislumbra os seus dias e enxerga sinais do tempo, que apontam para a realidade de que já estavam na última hora. Um desses sinais, João sabe, porque ele olha Deus revela para ele, porque ele olha para a realidade dele e vê sinais que mostram que é a última hora. E um desses sinais é o surgimento e o crescimento do erro religioso, da mentira com cara de piedade. Observe que os crentes da Ásia já haviam sido alertados quanto a isso, sobre esses acontecimentos. O texto diz aí, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. O anticristo, no singular, que aparece na primeira parte que estamos considerando, significa aquele que se opõe, que quer tomar o lugar de Cristo. O aparecimento do anticristo é o sinal da proximidade do fim. O primeiro a mencionar essa figura sombria
que viria nos fins dos tempos foi o profeta Daniel. Ele diz, o pequeno chifre do animal espantoso, Daniel 7, 8, 11, 20 a 26. E o príncipe que há de vir também anuncia esse anticristo, como dito em Daniel 9, verso 26. Esse é o anticristo, cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. O Senhor Jesus expandiu a compreensão desse assunto em seu sermão escatológico, afirmando que virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos, e que seguirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso está em Mateus capítulo 24, versos 5 e 24. Logo, de alguma forma, em alguma medida, os crentes da Ásia já haviam tomado conhecimento da vinda da figura do anticristo mediante a pregação e ensino dos apóstolos. Porém, o que João está ensinando aqui, agora no nosso texto, é que também, em alguma medida, este anticristo já se fazia presente no mundo pela instrumentalidade dos falsos mestres. Por isso, o último tempo deste mundo é marcado pela apostasia, pelo erro e pela mentira religiosa. Isso deve trazer também lições para mim e para você. Nós, como igreja, devemos vigiar e orar. Essa é a nossa hora. Essa última hora é a hora que estamos vivendo. E muitos falsos mestres têm surgido na tentativa de Satanás de perverter a igreja. Não perca seu tempo, meu querido e minha querida, com esses homens e mulheres. Todo aquele que inventa coisa nova no mercado da fé, ao invés de serem cristãos, são, na verdade, anticristos, inimigos de Cristo. Paulo nos alertou sobre isso. Em Gálatas, capítulo 1, verso 7, diz assim, a partir da parte B do verso 7. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E Paulo repete, como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja maldito. Você é seguidor de Jesus Cristo, meu querido e minha querida? Ou você tem seguido falsos mestres ou anticristos? Pois o que vai diferenciar um do outro é a ortodoxia, o quanto o que eles afirmam está firmado na palavra do Senhor. Se você vive o cristianismo segundo a palavra do Senhor, então é só nesta opção que se segue o verdadeiro Jesus Cristo. Avança um pouquinho lá em 1 João, vai no capítulo 2, verso 22. Olha o que ele diz, olha como ele mostra que o anticristo é o que erra o ensino dos apóstolos, o que perverte o ensino. Ele diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho, aquele que não entende da forma que os apóstolos ensinavam, como ele lá no início da carta, dizia que era essa mensagem que ele ensinava para que a igreja tivesse comunhão com o Pai e com o Filho. Aquele que nega, e ele não está falando assim, não é negar, não creio em Cristo somente. Não, mas é que nega o verdadeiro Cristo apresentado pelos apóstolos. Esse que nega o Pai e o Filho, esse que é o anticristo. Para os seguidores de Jesus ou Cristo, destaco as palavras do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui, quando Paulo diz o que primeiramente lhe transmiti, ele não está falando de ordem cronológica. Ele está ensinando o que ele transmitiu de mais importante de tudo. Foi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não é de qualquer jeito. Não é da forma que você acha que foi. Não é da forma que você gostaria que fosse. Não é da forma que os outros dizem que deve ser. Não.
segundo as Escrituras. E que Cristo morreu pelos nossos, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, também segundo as Escrituras. Por fim, meus queridos, vou citar a título exemplificativo, apenas explicar brevemente alguns aqui que eu puder, mentiras religiosas que muitas vezes se disfarçam com uma roupa de piedade e muitos compram. Mas essas mentiras são expressões de anticristo, de inimigos do Cristo segundo as Escrituras. Lá vai. Prepare que a lista é um pouco longa. E aqui é exemplificativo, tem muito mais. Deus é amor e por isso ninguém vai ser condenado. Ninguém vai queimar no fogo do inferno porque Deus é amor. Isso é uma mentira. O mesmo Deus que é amor é justo e tem ira contra o pecado. Está aí uma novidade, não tão nova, mas uma adição ao Evangelho de Cristo. Vamos lá. Ninguém vai ser condenado por apenas alguns pecadinhos, pastor. Todo mundo faz sexo antes do casamento. Qual é o problema? Não se arrepende e crê em Cristo e confia no que os falsos mestres dizem, que o destino é terrível. É o que a palavra revela. Jesus, outra mentira. Jesus odeia a religião. Eu não sei porque ele fundou uma, né? O cristianismo, mas o pessoal gosta de dizer que ele odeia. Jesus era meio hippie. Isso é a maior tolice. Jesus não só fundou o cristianismo, ensinou como os apóstolos deviam proceder, como Jesus, quando esteve aqui no ministério terreno, também seguiu, cumpriu todas as regras da religião judaica. É uma tolice. Essa tolice às vezes vem disfarçada na seguinte frase, eu tenho certeza que você já ouviu isso. Eu vivo a minha fé do meu jeito. Se você escutar o camarada dizendo isso, ele não vai nem para a igreja, não é membro de igreja nenhuma. Se alguém me diz isso, eu não vou falar nada, que eu não vou sair apontando o dedo para os outros, mas internamente, para mim, isso não é crente. A palavra nos comanda a viver em igrejas. Não existe crente desigrejado. Uma que está na moda agora, uma mentira que está na moda agora. Homossexualismo não é pecado. Casamento gay pode. É outra mentira. São anticristos querendo perverter a verdade do Evangelho. Aí eu vou citar. Pastorado feminino. Errado, pecado, não está na Escritura, é novidade. Estão mudando, pervertendo. A Bíblia contém a palavra de Deus. Cuidado com essas semânticas. Às vezes você escuta, a Bíblia contém... Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é bem diferente. Olha, outro dia eu estava conversando com um jovem, é católico, não é aqui da igreja, claro, né? E ele falou uma tolice lá no grupo, eu disse, olha, você acredita na Bíblia? Eu disse, eu acredito. Ele falou, eu acredito. Pois então, aí eu tentei esclarecer, com base na Bíblia, que ele estava errado. Aí ele disse, não, mas essas palavras aí não são de Jesus, são de Paulo. Eu disse, não, então você não acredita na Bíblia. Então tá bom, tudo bem. Essa é outra mentira, que só conta as palavras do que Jesus disse. O que os outros disseram, como se fosse Jesus que pegou a tal da caneta e escreveu lá, a pena e escreveu lá. Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Onde estão as palavras de Jesus? Foi Jesus? Não, foi Marcos. Não tem sentido. Outra, mentira. Teologia da prosperidade. Vem para a casa do Senhor, entrega todo o seu dinheiro, que o Senhor vai lhe dar muito mais emprego, empresa, carro, viagem, etc. Eu sou a igreja tal. Também não está na Bíblia, não é segundo as Escrituras. Teologia do coach. Você é o centro do coração de Deus. Tá ferro, coitado do coração de Deus, se eu fosse o centro do coração dele. O Senhor é misericordioso, nós somos pecadores miseráveis. É por isso que está no coração de Deus, é misericórdia, amor, justiça, todos os seus atributos.
Outra coisa, cuidado, que isso aqui é um perigo que às vezes nós caímos. Pragmatismo religioso. O que importa é o resultado, é quantidade. Se você fez, e o pastor falou isso ainda agora, que nós nos alegramos muito com a igreja cheia, mas isso não é mais importante. O mais importante é que se levante aqui no meio dessa igreja, ainda que seja 10, 15, 20%, pastor, é muito, né? 10%, é o pastor que disse, não foi eu. 10% de santos que querem remir o tempo e viver uma vida agradável ao Senhor. Sendo quando no casamento do Cordeiro, estando puros, por graça e misericórdia, mas estando puros diante do Senhor. Lá vai, ainda tem mais um pouquinho. Namoro evangelístico, essa aqui é sensacional. Já ouvi muitos pastores ensinando. A Bíblia nos diz que crente não deve ter relação com descrente. Jovens aí, jovens rapazes e moças. A Bíblia é claro quanto a isso. Se você está em dúvida, procure aconselhamento pastoral que a gente repete para você. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aí às vezes eu vejo pastores ou gente aconselhando, dizendo assim, não, mas você pode começar o relacionamento e você vai levando para a igreja. Eu sei porque, olha, eu tenho um tio que aconteceu isso. Mas, como o pastor já disse aqui, eu acho que é uma boa estimativa. Cada 20 que dá errado, um dá certo. E o ponto de dar errado e dar certo não é o que interessa. Não interessa se dá errado ou dá certo, interessa o que o Senhor manda. Fazer a vontade do Senhor. Essa aqui é ótima, meu querido. Eu disse que era bastante, mas é para você ficar alerta. Essa aqui é ótima. A letra mata, mas o espírito vivifica. Usam, fora de contexto, essa porção da Escritura para dizer que o que importa é a sua dedicação emocional, espiritual ao Senhor, que não precisa se dedicar a conhecer a palavra de Deus, estudar, ler bons livros para desenvolver isso. Não importa isso, importa apenas o que está no seu coração, pois a Bíblia diz que o coração é muito enganoso, o coração do homem. Então, se alguém está lhe ensinando isso, não lê muito a Bíblia, não estuda muito, o que importa é o, é o seu sentimento, então também cuidado, isso tem cara de anticristo. Outra mentira dos nossos dias é que a Bíblia não é suficiente para lidar com os sofrimentos humanos, que nós precisamos, além da palavra de Deus, de mentalidade de ensinos, mentalidades de métodos humanos para lidar com os problemas do coração. Quando, na verdade, é a Bíblia, é a palavra de Deus que é capaz de transformar um homem pecador. Para o mundo aí afora, nós não somos pecadores e aquilo que a gente não consegue se livrar não é pecado, é doença. Mas a palavra de Deus nos chama, como o pastor falou ontem aqui, falou sobre ansiedade. A ansiedade, ou você fica com o que o mundo diz ou com o que a palavra diz. Não dá para ficar no meio. Não dá para ficar no meio. A ansiedade é pecado. Se você não quer que seja, então eu não acredito na Bíblia, eu acredito que não é doença. Mas a Bíblia diz que é pecado. Outro, está caminhando para o final. Cristianismo progressista, misturado com Marx, é uma farofa toda. É cristianismo negro, é cristianismo gay, é tudo mentira. Paulo diz, olha, se vier ensinar qualquer coisa além, qualquer coisa que acrescente um pouquinho, é maldito. Que nós saibamos estar armados e firmados na palavra do Senhor para resistir a esses ataques. Às vezes eu citei vários, ainda tem muito mais aqui, mas esses que eu citei, às vezes nós vivemos ou acreditamos em pessoas, em ensinos que dizem isso, aquilo, com base no que nós entendemos, na nossa compreensão, na nossa vontade. Muitas vezes eu tive que mudar a minha compreensão, a minha vontade por algo que eu achava que eu estava certo, mas conforme eu fui estudando a palavra, fui lendo, fui aprendendo, eu vi, não, peraí, eu tenho que mudar. Muitas vezes foi traumático essas mudanças. Olha, meus queridos, eu vou dar um exemplo, aproveitar que ela não está aqui, eu vou dar um exemplo da minha esposa. Quando eu entrei no seminário, eu comecei a estudar teologia mais
dedicadamente. Peguei, fui ler. E aí, cada coisa que eu ia aprendendo, eu era muito ignorante, eu ainda sou muito, mas eu era muito mais. E cada coisa que eu fui aprendendo, eu compartilhava com a minha esposa. Só que a mulher, emocionalmente, via de regra, ela tende a ser mais abalável. Quando a minha esposa, eu nunca me esqueço, um dia a gente vindo para cá, de carro, quando ela se tomou consciência da realidade do pecado, ela chorou dentro do carro. Da pecaminosidade do mundo, das pessoas, etc. Quando ela viu, quando a gente começou a aprender juntos aquilo, quando ela viu isso, ela começou a chorar. Pode até parecer cômico, mas isso é sério. Muitas vezes nós estamos vivendo aqui o cristianismo mais ou menos, e essas coisas a gente entende mais ou menos também e vive mais ou menos. Mas o ponto é que você deve buscar conhecer mais a Deus, se dedicar mais ao Senhor, porque é a última hora. Concluindo e voltando à minha pobre crônica, em algum momento a última hora vai findar. E os anticristos a ninguém mais vão enganar. Pois esses dias nós cristãos devemos ansiosamente almejar e aguardar. Quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará, quando enfim o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Por enquanto, para nós, é sábio vigiar e orar, e o tempo que nos resta corretamente e prudentemente utilizar. Um feliz 2023, em nome de Jesus. Amém.